Vamos supor que você receba um convite do governo brasileiro para representar o Brasil em outro país. Você é o representante oficial, o diplomata brasileiro que representa os direitos do Brasil nesse país. Enviado, comissionado, tem uma missão específica, uma missão de paz. Você tem autoridade como líder de Estado que você é naquele país, representando os direitos do Brasil. Você tem voz com poder, autoridade no que fala. Você tem proteção dos interesses, defende os cidadãos brasileiros naquele país. Você tem poder de intermediação entre os dois governos, negociação de acordos, negócios, acordos, resolve conflitos, imunidade diplomática. Você tem proteção legal e privilégios que te garantem liberdade de atuação. Você também presta contas? Envia relatórios constantes ao Brasil, ao governo brasileiro, relatando o que está acontecendo. Também tem limites de ação, porque você representa o Brasil, logo você está dentro de um mandato concebido pelo Brasil com as ações estabelecidas pelo Brasil. Como eu disse também, missão de paz. Você é um símbolo de paz entre o Brasil e esse país. Nós vamos estudar nessa palestra como Deus chama Ezequiel para essa missão dentro do exílio, dentro da Babilônia. Para Deus chamar Ezequiel, ele traz dois aspectos. Primeiro, Ezequiel precisa conhecer quem Deus é. Segundo, Ezequiel tem que estar preparado para essa missão. Vamos dividir a palestra em duas partes. A primeira parte é revelação do Deus Pai. E a segunda parte, missionário do Deus Pai. Representar Deus ou a nação de Deus no exílio nesse mundo não é uma tarefa fácil. Somos chamados a fazer isso. Você é um diplomata de Deus no mundo que você está, na cidade onde você está, no bairro onde você está, na rua onde você está. No emprego, no serviço, liderando pessoas, sendo liderado, você é comissionado por Deus. Logo, nós temos muitas semelhanças com Ezequiel e como Deus chama Ezequiel para essa missão. Primeiro, Deus se revela. Aos 30 anos de idade, passados 5 anos de exílio, Ezequiel é chamado. Ele tem essa visão. Note, 30 anos era o período, a idade para Ezequiel exercer a função de sacerdote no templo. Não tem mais templo. Está exilado num país, numa nação que não é dele. Mas Deus o chama. Deus o chama. Ele tem uma visão de Deus junto ao rio Quedar. Versículo 1 a 3. E aí ele vê um vento tempestuoso, uma nuvem brilhante de fogo resplandecente. Ele vê a presença divina. Note que Ezequiel, no versículo 4, ele nos mostra que essa visão, acompanhe comigo. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio, versículo 5, do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas.
Deus se revela para Ezequiel de uma forma que ele consiga entender o poder de Deus. Esses 4 seres viventes, cada um com uma aparência humana, que a gente acabou de ler no versículo 5, cada um possui 4 rostos, homem, leão, boi e águia, 4 asas no versículo 6. Isso é muito importante, porque Deus pega o símbolo da época de Ezequiel e traduz o que Deus é. Para você ser enviado por Deus, você precisa conhecer quem Deus é. Para você fazer a obra de Deus, você tem que saber quem Deus é. E Deus traz homem, porque a figura do homem, governo, porque a figura do leão é o rei, autoridade da selva, porque a figura do boi, o boi é a força, porque na época o boi fazia todo o trabalho de agricultura com a sua força. E a águia vê tudo. A águia simboliza a onisciência, a onipresença de Deus. As pernas eram retas, os pés como casco de bezerro e brilhavam como bronze polido. No ano passado estudamos Apocalipse e vimos quanto que o bronze, o reto, tudo isso simboliza características de Deus, de retidão, de santidade. Deus está sempre à frente, versículo 8 e 9. Deus está no controle de todas as coisas. O rosto do homem para a frente, o leão à direita, o boi à esquerda e a águia para trás, representa que todos os lados, Deus está em todos os lados. Versículo 10. Novamente, a onipresença de Deus. Cada ser tinha asas estendidas para cima, 2 cobriam o corpo. E eles avançavam em linha reta, guiados pelo Espírito, como relâmpagos. Note, o Espírito de Deus está em todos os lugares e que guia e que faz os movimentos neste mundo. Mesmo no exílio, mesmo neste mundo onde estamos exilados, Deus é o Espírito de Deus que nos dirige, que nos guia. Ao lado dos seres havia rodas reluzentes, uma dentro da outra, cheia de olhos. As rodas se moviam junto com os seres em qualquer direção. Note, os seres andavam, as rodas andavam. A presença de Deus vai, as ações vão atrás. Deus age em todos os lugares. Havia um firmamento, no versículo 22 a 23, cristalino. O firmamento desse mundo está na mão do Senhor. Tudo o que acontece nesse mundo natural, físico, está na mão do Senhor. Sobre o firmamento, o trono de safira e nele alguém semelhante a homem. As pedras representam como Deus ele é glorioso, como a presença de Deus ela é esplandecente. E semelhante ao homem, nós sabemos que Jesus ele tem todo o poder. Semelhante ao homem, nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Jesus, está reinando. E sempre reinou, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. A figura de Deus se mostrando como homem mostra que Cristo, ele é o governador e tudo foi feito para ele e por meio dele. Da cintura para cima e para baixo havia brilho como metal e fogo cercado por um arco-íris. Arco-íris representa a aliança. Brilho representa santidade e majestade. O fogo representa julgamento e purificação. Ao ver a glória do Senhor, Ezequiel cai com o rosto em terra e ouve a voz de Deus. Isso é muito importante. Quando nós olhamos para o nosso Senhor, para a sua grandeza, nós temos que notar
que para ser representante, diplomata do Deus vivo, nós precisamos conhecer quem a gente representa e o poder de quem nós representamos. Na esfera de relacionamento, Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Ele que enviou Jesus para morrer por nós e pagar o preço dos nossos pecados. Ele é fiel, Ele é acessível. Não importa o momento que você esteja, a qualquer momento você pode acessar a Deus. Glória a Deus por isso, porque na esfera de relacionamento não existe um relacionamento tão perfeito como o relacionamento que o nosso Deus nos proporciona. Na esfera de poder e conhecimento, Deus é onipotente, todo-poderoso. Onipresente, está presente em todos os lugares. Deus é o sábio, ele tem toda a sabedoria. Ele fez esse mundo em 7 dias para nos dar um exemplo de como sabedor ele é e tem coisas que não conhecemos. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Não tem nada que se esconda de Deus. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, ele é o Criador. Na esfera de louvor, nós podemos ver o caráter de Deus. Nós adoramos a Deus pelo seu caráter, é imutável. Deus não muda. Deus não é tentado porque o mal não tenta ele. Ele é justo. Ele dá a cada um conforme o que a pessoa faz. Ele é justo. Ele é bom. Ele dá boas coisas para os seus filhos. Ele é paciente. Nós muitas vezes perdemos a paciência. Nosso Deus não. A quem nós representamos, ele é muito paciente. Nós somos diplomatas de um Deus zeloso que cuida dos seus, que cuida da sua obra, que cuida da sua igreja. Como eu já disse, Deus é salvador, misericordioso. Ele nos deu Jesus para nos salvar. Ele é glorioso. A sua glória, como a gente viu aqui nessa visão, ela é imensa. Ela é esplêndida. E por aí vai, são muitos atributos que nós podemos estudar e conhecer quem é o nosso Deus e como ele se revela a nós. E com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. A glória do Pai aparece em meio ao exílio e ao caos. A glória do Pai aparece em meio ao exílio e ao caos. Nós estamos exilados nesse mundo. Nós somos os diplomatas de Deus neste mundo. Considerando que nós conhecemos o nosso Deus, que falamos agora, todas as suas características, a sua glória, nós precisamos lembrar do nosso trabalho, da nossa missão. Como saber da glória de Deus Pai te fortalece em submissão e adoração a Ele, em meio ao exílio que você vive nessa terra. O que significa na prática viver todos os dias consciente da presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus glorioso, do Deus que está com você, presente, acessível. E como que essa visão da santidade de Deus confronta o seu orgulho e autossuficiência? Você está pensando mais no meio do que no fim? Do que no propósito? Muitas vezes a gente se perde aos fazeres do exílio. Trabalho, casa, crescimento profissional, e a gente esquece do propósito que somos diplomatas de Deus num país estranho. Não estamos exercendo o nosso propósito, a nossa autoridade, não estamos exercendo aquilo para o que fomos chamados, estamos apenas focados no meio. E esquecemos da nossa missão. Capítulo 2
a gente vê como Deus chama Ezequiel. Deus ordena: filho do homem, fique em pé. Versículo 1. Deus não fala com pessoas prostradas, caídas. Deus fala com pessoas que estão de pé perante Ele. E o que isso representa? Versículo 2 explica isso. Note que no versículo 2 diz assim: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. E eu ouvi aquele que me falava. Nós lembramos do que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, que quando nós cremos no Evangelho que nos salvou, nós somos selados pelo Espírito e recebereis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que faz nós ficarmos de pé perante a Deus e não prostrados. Porque só através do Espírito Santo de Deus podemos fazer a nossa função de diplomatas, de missionários. É só através do poder dele. Continua aqui. Deus fala para Ezequiel, versículo 3 e 4. Deus o envia a Israel, o povo rebelde e obstinado contra o Senhor, para o seu próprio povo que está exilado, que é rebelde. Deus envia Ezequiel. Para quem Deus está te enviando? Será que é o próprio povo dele? Será que são os próprios rebeldes que se afastaram do Senhor? E continua, versículo 6. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Até aqui. É uma orientação direta de Deus, dura, para ele não ter medo. Não tenha medo desses rebeldes. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas rebeldes, elas tentam nos amedrontar, tentam desviar a nossa missão, tentam tirar os nossos olhos daquilo que Deus está nos chamando. Você lhes falará as minhas palavras, que ouçam palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que missão é essa? Não importa o resultado. Não importa o lucro. Não importa se vai ter resultado bom no final. Se vão aceitar ou se não vão. Você vai fazer a minha obra. A recompensa do diplomata de Deus não está nos resultados das negociações. A recompensa do diplomata de Deus está no próprio Deus, na obra em si. Não importa o resultado. Não importa se vai ter conversão dos rebeldes ou não. Precisamos falar. Versículo 8. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Aqui é uma exortação. Toda vez que existe pessoas rebeldes, eles não querem ficar sozinhos. Eles querem trazer alguém com eles. E o que Deus exorta a Ezequiel é: não seja como eles. Não entre na deles. Não fique rebelde como eles.
Extremamente importante essa exortação de Deus neste momento. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. O rolo completo escrito dos dois lados representa que já chegou ao limite do julgamento, dos ais e dos prantos. Já chegou no limite, já está completo. A obra de Deus, para nós que somos diplomatas do Senhor, ela tem dois lados. Um primeiro lado é oferecer restauração, conforto, salvação, libertação. E por um outro lado, oferecer julgamento. Chega até aqui. Nós somos os representantes de Deus, porque Ele nos fortalece. É Ele que nos dá o Espírito Santo para falar com ousadia, com desprendimento, com disposição. E com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. O Espírito fortalece para falar a palavra sem temor. O Espírito fortalece para falar a palavra sem temor. Em quais situações você tem resistido ao chamado de ser voz de Deus? Em quais situações você tem resistido ao chamado de ser a voz de Deus? E como você pode depender mais do Espírito Santo para proclamar a palavra em meio à oposição? A oposição pode estar grande, pode estar te atacando, mas lembre-se, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos deixa em pé, que nos envia. Não importa o resultado. Não importa o resultado da tua missão, de onde você está. O que importa é que você sempre lembre quem te enviou, quem te deu autoridade, quem te deu essa representação, quem te deu poder na sua voz, quem deu garantias, quem te deu imunidade diplomática nesse mundo. Não só diplomática, mas imunidade de tudo. Para quem você precisa prestar contas? Para quem você precisa entregar os relatórios? Quem você representa? Você representa esse Deus que foi revelado para Ezequiel. Então, vista-se do seu propósito e continue fazendo a missão do céu. Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem. Deus te abençoe.